Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, do canal Insight Edu, a gente vai fazer mais umas questões aqui, uma questão da OBMEP, né? Preparatório aí para a segunda fase da OBMEP que está chegando, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você é novo e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, porque a gente está postando vários vídeos aí relacionados à segunda fase da OBMEP e você, nessa reta final, vai ser bastante privilegiado aí de assistir esses vídeos que eu tenho certeza que vão ajudar bastante, tá? E hoje, pessoal, especificamente hoje, a gente vai falar sobre matemática básica. Aquilo que muita gente já perdeu o domínio, né? Estudou um pouco na escola e esqueceu, ou então nunca chegou a aprender direito. A gente vai resolver uma questão aqui, um problema do OBMEP que trabalha muito bem essa questão da matemática básica e como ela é importante pra gente, beleza, pessoal? Então vamos colocar a questão aí, lembrando sempre, se você está estudando para a prova, eu realmente recomendo que você dê uma pausa no vídeo assim que a questão aparecer e tente resolver por conta própria para só então assistir a resolução, tá legal? E na medida em que a gente for resolvendo cada letra, né, cada item dessa questão, a gente vai fazendo uma revisãozinha aqui sobre matemática básica, beleza, pessoal? Então, olha aí a questão. A calculadora de Dário tem uma tecla especial. Se o número n diferente de 2 está no visor e ele aperta a tecla especial, aparece o número 2n dividido por n sobre 2. Por exemplo, se o número 3 está no visor, ao apertar a tecla especial aparece o número 6, pois 2 vezes 3 dividido por 3 menos 2 é igual a 6. Item A. Se o número 6 está no visor, qual é o número que aparecerá se a tecla especial for apertada? Vamos lá então, pessoal. A questão disse o seguinte: se você apertar numa determinada calculadora o número n, né, o que vai aparecer para você no visor é 2n dividido por n menos 2. E aí já começa a nossa revisãozinha aqui de matemática básica, pessoal. A própria questão já deu um exemplo para a gente, né? Colocou ali o número 3 e disse que se a gente colocar o 3, o que vai sair é o 6, né? O 6, né? Por causa dessa operação aqui. 2 vezes 3 divididos por 3 menos 2. Lembra, pessoal, nesse caso aqui, a gente tem uma multiplicação, né? E a gente tem aqui uma subtração no denominador de uma fração, né? Que é uma divisão, certo? Então, nesses casos, o que a gente faz é o que está em cima dividido pelo que está embaixo, né? A gente não pode dividir 2 por n aqui separado, ou então n por menos 2, nada disso. Então, a gente faz a multiplicação aqui em cima e depois divide pelo resultado que está aqui embaixo. A própria questão já foi boazinha e deu exemplo pra gente, né? Se o n aqui, se o número em questão for o 3, o que vai acontecer? Vai ser 2 vezes 3 dividido por 3 menos 2, certo? 2 vezes 3 aqui no numerador, na parte de cima da fração, vai dar 6. 3 menos 2 dá 1 e 6 dividido por 1 fica o próprio 6. Lembra disso? É o que a própria questão falou pra gente. E agora, só o que a gente precisa fazer é um processo similar, uma estratégia muito similar ao que estava aqui no próprio exemplo, né? Então, o item A bem tranquilinho, só para a gente exercitar aqui um pouquinho da matemática básica, só que a questão perguntou qual o número que vai aparecer, né? Dessa vez, se a gente usar o número 6. Então, vamos lá. No lugar do n, eu coloco o 6 e vejo o que vai acontecer. Então, vamos dizer que a gente colocou o 6 aqui. Vai ser 2 vezes n, né? E o n agora é o 6, certo? Dividido por n menos 2. Quem que é o n? O n é o 6. 6 menos 2, certo? 2 vezes 6 aqui vai dar 12 e aqui 6 menos 2 vai dar 4, beleza? 12 dividido por 4, 3. E aqui está exatamente a nossa resposta, tá? Da letra A dessa questão. Veja, pessoal, na hora da prova, como teoricamente tem que justificar, né? O item A às vezes não precisa, muitas vezes não precisa porque é algo mais simples, tá? No item A, se você estivesse escrevendo lá na hora da prova e tivesse essa questão aqui, se você simplesmente colocasse o que está aqui em vermelho, pessoal, tá? Só o que está em vermelho, já que o que está aqui em preto e em azul era o que estava no enunciado da questão, né? Só isso aqui já é o suficiente para você garantir os seus pontinhos lá sem maiores problemas, tá legal? E eu quero que vocês separem aqui uma coisa interessante que a gente até vai ver no item B. Mas olha só, quando eu coloquei o número 3, virou 6. E quando eu coloquei o número 6, virou 3. Curioso, né? Então, vamos agora dar uma olhada na letra B aqui no item B dessa questão para ver como que vai ser. Explique por que, ao apertar duas vezes a tecla especial, Dário sempre obtém o número que estava inicialmente no visor. Olha só, pessoal, esse item B aqui tem uma pequena complicação. Como assim complicação? Bom, a questão está falando, ó, explique por quê. Mas como que a gente vai explicar
o que a questão está falando. A gente vai ter que fazer algumas contas aqui para chegar a essa conclusão. Mas que conclusão é essa? Bom, a gente viu aqui no item A que se a gente colocar o número 3, vira o 6 na calculadora. E vice-versa, né? Se a gente colocar o 6, vira o 3. E o item B já está falando, ó, explique, né? Explique, ele não está perguntando nada, ele está afirmando, ó, explique porque quando a gente aperta duas vezes, né, a tecla da calculadora, volta ao número inicial. Mas olha só o que a gente tinha aqui. O enunciado deu pra gente o 3, que virou o 6. Daí o 6 ficou no visor. Se a gente apertasse de novo, ia voltar o 3. Então, o 3 foi pro 6 e o 6 foi pro 3, certo? E a questão tá falando, o item B tá falando que isso sempre vai acontecer. E a gente tem que achar um jeito, né? A princípio parece algo difícil. Pô, explicar como que isso sempre acontece. Isso nem é uma calculadora que existe de verdade. Como é que eu vou fazer isso, né? Mas a gente vai dar um jeito, pessoal. Então imagine o seguinte, você digitou o número N na calculadora. Qual o número que vai virar o N? O N vai virar, né, colocando de um jeito mais generalizado, isso daqui, né, que é a operação que a calculadora faz. 2 vezes N, né, 2N, dividido por N menos 2. Agora, se a gente apertar uma segunda vez, né, beleza, o N virou esse cara aqui. Se a gente apertar uma segunda vez, esse cara aqui vai sofrer a mesma operação. Como assim? O N está no visor, a calculadora vai calcular isso. Agora, se isso estiver no visor, o que a calculadora vai calcular? Olha só o que a gente vai inventar aqui de fazer. Não é duas vezes o número que está no visor dividido pelo número que está no visor menos 2? O número que está no visor, a partir do momento que a gente apertou pela primeira vez, é esse trambolho aqui, 2n dividido por n menos 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente apertar a segunda vez, o que a calculadora vai fazer? Vai fazer duas vezes o número que está no visor. E olha o número que está no visor. O número que está no visor, né, já que a gente já apertou uma vez, é o próprio 2n dividido por n menos 2. Isso aqui dividido pelo número que está no visor menos 2. Só que, de novo, o número que está no visor, nesse momento, é o 2n sobre n menos 2. E aqui a gente chegou nessa conta aqui nada simpática, nada amigável, mas que a gente vai dar um jeito de resolver, tá, pessoal? Olha só, a gente chegou nisso aqui e a pergunta era por que quando a gente aperta duas vezes volta a ser a mesma coisa? Bom, a ideia, pessoal, é a gente generalizar aqui, né? Porque a gente pode dizer que o n é qualquer número, né? Não precisa ser necessariamente o 3 ou o 6. E daí o que a gente faz? A gente faz umas contas aqui, veja que é só matemática básica, né? Multiplicação, divisão, subtração. É algo grandinho aqui que pode assustar, mas não tem nada de conta muito elaborada não, tá? E a ideia é o seguinte, se eu coloco o número n, eu aperto uma vez, vira esse cara aqui, certo? E se eu apertar de novo, a ideia é voltar para o n, porque a questão está falando que sempre, né, ao apertar duas vezes, volta para o número inicial. Que foi o exemplo aqui, né? Tava o 3, a gente apertou uma vez, virou o 6. Tava o 6, a gente apertou pela segunda vez, voltou a ser o 3, né? E a questão tá falando que isso acontece sempre, a gente tem que explicar isso. E a gente vai explicar isso por meio de algumas contas, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos sem medo aqui, com coragem, encarar isso aqui. Primeiro a parte de cima dessa fração zona. Duas vezes isso aqui, olha só, o 2 ele vai acabar multiplicando aqui o 2n, né? Então como que vai ficar isso aqui? Vou escrever aqui embaixo em verdinho, tá? Mas 2 vezes 2n vai ficar 4n, certo? 4n dividido por n menos 2. Beleza, essa parte aqui, tranquilo. Só que tem a parte de baixo da fração, né? Vou até colocar a fração aqui nessa diagonal aqui só para dizer que é esse risquinho aqui, ok? Porque tem a divisão aqui da fração de cima e tem a fração zona em geral. Aqui embaixo, 2n dividido por n menos 2, menos 2. Como que eu vou juntar uma fração com um número que é o menos 2 aqui, né? Como que eu faço para juntar isso? Bom, pessoal, uma ideia aqui que a gente pode fazer é multiplicar por n menos 2 em cima e embaixo do 2. Nossa, não entendi nada. Como assim? Olha só. Como que a gente junta frações? O ideal para a gente juntar frações, né, quando a gente vai subtrair, é frações que tenham o mesmo denominador. Só que olha só, essa fração aqui, né, 2n sobre n menos 2, tem qual denominador? n menos 2. Aqui, qual que é o denominador da fração? É 1, né? Quando não tem nada, eu até vou colocar aqui, é 1. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente transformar essa fração aqui, tá, de modo que ela fique com o mesmo denominador dessa outra. E daí sim a gente pode juntar as duas, certo? Só que como a gente faz isso? Aqui é 1, aqui é n menos 2. Eu quero... O que é mais fácil fazer? É mais fácil transformar isso aqui em n menos 2. E para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Vou até colocar aqui em vermelhinho, só para mostrar a ideia, tá? Em cima e embaixo por n menos 2, ok? Por que eu vou fazer isso? Olha só,
1 vezes o n menos 2, né? A gente já fez aqui um vídeo mostrando as operações com frações, né? Que a gente vai até deixar o card aqui aparecendo. Mas olha só, 1 vezes n menos 2 vai ficar o próprio n menos 2. E aqui a gente faz a conta depois, mas eu quero que você preste atenção. N menos 2 dividido por n menos 2 é 1, concorda? Porque uma coisa dividido por ela mesma vai dar 1 sempre, né? Então aqui a gente vai multiplicar esse menos 2 por um número que é 1. Em outras palavras, a gente não vai mudar o valor aqui desse menos 2. Então não tem com que se preocupar aqui. A gente só está transformando ele aqui, o jeito de escrever, mas o valor dele continua sendo o mesmo, a gente não está alterando, beleza? Então vou até colocar aqui embaixo. Essa fração aqui a gente deixa do jeito que está por enquanto, né? 2n dividido por n menos 2, certo? E aqui, ó, pessoal, menos 2, lembrando sempre, né? O menos 2 ele está multiplicando toda a parte aqui de cima. Olha só como essa questão tem vários detalhes. O menos 2 está multiplicando o n menos 2. E como que a gente faz essa multiplicação aqui? O menos 2 multiplica o n e depois o menos 2 multiplica o outro menos 2. É aquele chuveirinho que a gente aprende na escola, a tal da propriedade distributiva. A gente vai ter que usar ela aqui, certo? Então, olha só. Menos 2 vezes n fica, olha só, menos 2n, certo? Menos 2 vezes menos 2 fica mais 4. E aqui embaixo, 1 vezes n menos 2 fica o próprio n menos 2, ok? A gente até podia fazer propriedade distributiva aqui, mas vai dar na mesma, né? 1 vezes alguma coisa dá alguma coisa. Então aqui, ó, vai ficar n menos 2 mesmo aqui embaixo dessa segunda fração aqui, certo? Então, só vou copiar aqui n menos 2. Tá, e como que eu continuo essa conta aqui que tá bem estranha, bem intimidadora? Eu faço essa fração dividido por essa soma aqui de frações, né? Porque olha só, eu tinha um menos aqui que eu até joguei pro menos 2, mas olha só, agora eu consigo juntar essas frações, né? Porque eu tenho n menos 2 e n menos 2. É o mesmo denominador, que era exatamente o que a gente queria aqui no início de conversa, certo? Então eu vou colocar aqui do lado, olha só, 4n dividido por n menos 2, tudo isso dividido por 2n menos 2n mais 4 dividido por n menos 2. Olha só, a parte de cima aqui, essa fração de cima, eu não mexi. A de baixo eu juntei, né? Como o denominador era o mesmo, eu simplesmente fiz aqui o cálculo, né? Considerando a parte de cima. 2n menos 2n, eu só juntei todo mundo, e o mais 4 aqui, certo? E repara no que vai acontecer. 2n menos 2n vai zerar, né? Duas coisas menos duas coisas, sumiu todo mundo. Vai ficar 4 dividido por n menos 2. E aqui eu vou até passar limpo só para mostrar para vocês. Ó, essa primeira fração é 4n sobre n menos 2. E eu estou dividindo aqui por 4, né, que é só o que sobrou, dividido por n menos 2. 4 dividido por n menos 2. Opa, eu tenho uma divisão de duas frações. Como que a gente faz divisão de frações mesmo? A gente faz assim, ó, pessoal. A gente repete a primeira. Quem que é a primeira? 4n sobre n menos 2 e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 4 sobre n menos 2, a gente inverte. Então, o inverso é n menos 2 sobre 4. E aqui que tem que ter uma ideia bem interessante aqui de matemática básica para pegar isso, é que olha só, eu tenho n menos 2 dividindo e depois eu tenho n menos 2 multiplicando. Pensa, sei lá, ao invés de n menos 2 é um número, 5. Eu vou dividir por 5 e depois eu vou multiplicar por 5. É como se eu não fizesse nada, né? É como se a gente não tivesse nada. Então, aqui n menos 2 dividido por n menos 2 vai simplificar. E olha só o que vai sobrar. Vai sobrar 4n sobre 4. Mas olha só, de novo, a mesma coisa. O 4 está multiplicando, né? Está na parte de cima e está na parte de baixo, né? Quando a gente for simplificar, olha só, corta o 4 com 4. E olha só quem sobrou aqui. A única pessoa que sobrou, né? O único número, a letra que sobrou, é o próprio n. Opa, parece que a gente chegou em algum lugar. Vamos recapitular aqui. A questão falou pra gente que a gente digita um número n e a calculadora devolve pra gente esse cara aqui, 2n sobre n menos 2, certo? E se a gente pegar esse cara aqui e jogar na calculadora de novo, olha o que vai voltar. Depois de tanta conta, a gente voltou no n. Então, a gente conseguiu provar aqui, né, que para qualquer valor de n, a gente generalizou, né? Podia ser 7, podia ser 40, tanto faz. Quando a gente apertar duas vezes, ia ser aqui, ia voltar para o número n, ok? Então, a gente conseguiu provar isso. Tá, vamos colocar aqui só de um jeito de justificar para ficar mais fácil de você entender. Bem, pessoal, e como que a gente faz para justificar? Aqui eu coloquei um pequeno exemplinho, né? N vira 2n sobre n menos 2. Isso a própria questão falou para a gente lá no enunciado.
Ao apertar pela segunda vez, a calculadora vai fazer o quê? Vai fazer esse cálculo aqui, 2n sobre n menos 2, só que o n vai ser o próprio 2n sobre n menos 2, tá? E daí vai ficar assim, aqui eu troquei a ordem, né? Eu coloquei n vezes 2 ao invés de 2n, mas na multiplicação tanto faz a ordem, né? 2n ou 2n, assim tanto faz, não muda, né? Vai ficar a mesma coisa. Aqui, e aqui no lugar do n a gente coloca o próprio 2n sobre n menos 2, menos 2. E aqui, ó, eu nem coloquei a conta inteira, tá, pessoal? Eu só coloquei o n, tá vendo? Né, para mostrar, ó, essa conta toda aqui, eu nem coloquei os detalhes, ó, essa conta toda aqui, você até poderia colocar uma ou outra etapa da conta, mas não era tão necessário, vira o próprio n. Ou seja, retornando ao número inicial. Então, na segunda vez que você aperta, a calculadora vai fazer essa conta aqui e vai chegar no próprio n, que adivinha, era o número inicial. Então, na segunda vez que a gente aperta a tecla, né, a calculadora retorna para o número inicial. Então, essa era uma justificativa aí possível para a letra B, beleza? Item C. Para quais valores no visor Dário obtém o mesmo número ao apertar a tecla especial uma única vez? Então vamos lá, pessoal. O item C está perguntando quais números que você joga ele na calculadora e quando você aperta a tecla uma vez, fica o próprio número, não altera. Bom, como que a gente vai calcular isso? Usando matemática básica mais uma vez. Veja, o item B era trabalhoso, né? Eu concordo, mas não tinha nada de conhecimento super avançado. A gente tinha que ter uma boa ideia de como manipular ali algumas contas, tá? Mas aqui qual que é a ideia? A gente coloca um certo número n na calculadora, né? E daí o que vai acontecer? A calculadora vai fazer o cálculo e vai mostrar pra gente o número 2n sobre n menos 2. Só que o que acontece? Existem alguns números, né, pessoal? Existem alguns números que quando a gente fizer esse processo vai mostrar o próprio número. Ou seja, a sacada aqui era pensar o seguinte, ó, o número que a gente coloca vai ser igual ao número de saída, que é o 2n dividido por n menos 2, certo? E a gente tem que saber quais valores de n satisfazem essa condição aqui. Então, basicamente, chegou nessa equação e a gente precisa encontrar o n. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem uma equação aqui, certo? E a gente precisa determinar o valor do n. Como que a gente determina o valor do n? Isolando o n, né? Deixando o n sozinho. n igual a alguma coisa. Então, olha só. Primeiro, esse cara aqui, n menos 2 está dividindo. Eu vou passar ele multiplicando. Olha como vai ficar. N multiplicado por n menos 2. Lembra que é o n menos 2 inteiro que está passando multiplicando, por isso eu coloco entre parênteses. Isso vai ser igual a 2n, certo? Então, aqui 2n que sobrou, eu coloco aqui. Então, chegou nessa conta. Lembra de novo que a gente até fez no item anterior da propriedade distributiva, do chuveirinho, que muitas vezes a gente aprende no colégio? Olha só, n vezes n fica n ao quadrado, n vezes menos 2 fica menos 2n, e aqui, pessoal, do outro lado eu só vou repetir, né? 2n. Nossa, será que vai ter que usar Bhaskara, equação de segundo grau, porque tem o n ao quadrado aqui? Calma, pessoal. Talvez a gente precise usar, talvez não. Vamos ver. Bom, a gente tem que isolar o n, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor, já que tem esse n ao quadrado aqui, o que a gente faz quando a gente tem que resolver uma fórmula de Bhaskara? A gente não tem que jogar todo mundo de um lado e dizer que é igual a zero? Pois é, então vamos fazer o seguinte, vou passar esse 2n para cá só para ver o que acontece, ok? Então vamos lá. N ao quadrado, vou repetir, menos 2n eu vou repetir, e esse 2n, pessoal, que estava positivo aqui, ele vai passar negativo para o outro lado. Então ele vai ficar aqui, ó, pessoal, menos 2n. E isso aqui é igual a zero, né? Porque eu passei o 2n para cá, aqui ficou zero, né? Aqui ainda dá para fazer alguma modificação? Dá, né? O n ao quadrado eu vou repetir, mas aqui, ó, menos 2n menos 2n fica menos 4n. Menos 2 coisas menos 2 coisas fica menos 4 coisas, e isso é igual a zero. Ah, então vai ter que usar Bhaskara mesmo. Calma aí, a gente tem um jeito aqui que não precisa usar Bhaskara. Como assim? Que é fatorar, colocar em evidência. Olha só, mais uma coisa de matemática básica aqui para a gente usar. Quer dizer, até dá para usar Bhaskara aqui. Se você lembrar da fórmula de Bhaskara aqui, né? Ou então da soma e do produto das raízes, para você achar o valor de n, você pode usar. Mas eu quero mostrar aqui que não era necessário nessa questão. Olha só, eu tenho n aqui, eu tenho n aqui. Eu posso colocar o n em evidência. Como assim? N vezes alguma coisa. Porque eu tenho n aqui nas duas parcelas, né? Tanto nessa parte quanto nessa parte. E é isso que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso, então? Olha só. Eu vou colocar aqui n que multiplica n menos 4.
Por que isso? Como que funciona isso? É basicamente, lembra como a gente fez aqui, né? Primeiramente a gente fez a parte do chuveirinho, da propriedade distributiva. É como se a gente desfizesse a propriedade distributiva, mas veja que se a gente fizer de novo, ó, n vezes n fica n ao quadrado, n vezes menos 4 fica menos 4n. Eu não alterei o valor da conta aqui, ok? Tá, mas o que isso vai ajudar a gente? Por que isso aqui é melhor, mais fácil de entender do que isso? Pelo seguinte, pessoal, é um produto de duas coisas. Veja, é o n vezes n menos 4. E esse produto dá zero. E aí eu te pergunto, como que a gente faz para um produto, né, para uma multiplicação dar zero? Alguma das coisas aqui tem que ser zero, concorda? Então a gente chega nos seguintes casos. Ou n igual a zero, ou esse outro cara aqui que está multiplicando, n menos 4 é igual a zero. Bom, para n menos 4 ser igual a zero, quer dizer então que o n aqui, né? Aqui é o n igual a zero mesmo, não tem nem o que mexer. N igual a zero. Mas aqui, n menos 4 igual a zero, quer dizer que o n, nesse segundo caso aqui, é igual a 4, né? Porque daí 4 menos 4 dá zero. Opa, a gente achou dois valores aqui, n igual a zero e n igual a 4. E o que a gente estava querendo saber mesmo com esse monte de conta? Bom, o item C, pessoal, se você lembrar lá, ele perguntava quais valores que a gente bota na calculadora, a calculadora faz essa conta e continua o valor n aparecendo. A gente achou aqui, a gente fez essa condição e determinou os valores 0 e 4. Olha só, a gente coloca 0. 2 vezes 0 é 0, né? E aqui, 0 menos 2 fica menos 2. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, a gente coloca aqui 0 e sai 0 na calculadora. E o 4 é a mesma coisa, né? Só para a gente confirmar. Coloco o 4 aqui, e aqui vai ficar como? 2 vezes 4 dividido por 4 menos 2. Aqui em cima ficaria 8 e aqui embaixo vai ficar, né, 4 menos 2, 2. 8 sobre 2, 4. Então, a gente coloca o 4 e sairia o próprio 4. Então, 0 e 4 são os números aqui que satisfazem essa condição. Então, olha aqui, pessoal, uma justificativa para o item C. A gente colocou lá, então, que o n tem que ser igual a 2n sobre n menos 2, que é a operação que a calculadora faz, e isso vai dar para a gente aqui, ó, n ao quadrado menos 4n igual a zero. Veja que eu nem fiz passo a passo aqui na hora de colocar na resposta, né, na parte de resposta da prova, ok? E daí eu coloquei o n em evidência, como a gente viu, né, n que multiplica n menos 4 igual a zero. E a pequena conclusão é a seguinte, ó. Logo, n igual a 0 e n igual a 4 são os valores que, quando colocados na calculadora, resultam neles mesmos. Então, a gente mostrou a conta aqui, o raciocínio que a gente fez e chegou à conclusão, né? A gente explicou, ó, n igual a 0 e n igual a 4, né? Os valores 0 e 4 resultam neles mesmos quando a gente coloca na calculadora e faz a operação lá. Beleza, pessoal? Então, essa seria a justificativa do item C. Item D. Qual é o número que nunca será obtido ao apertar a tecla especial? Beleza, pessoal. O item dele está perguntando para a gente qual que é o número que a gente nunca vai conseguir obter, né, nessa calculadora. E apesar de ser o item D, que geralmente é o mais trabalhoso, aqui a gente não vai ter muita conta para fazer não, mas a gente tem que pensar o seguinte. Lembra, a gente coloca um certo número n na calculadora e ela vai trazer para a gente o resultado que é 2n sobre n menos 2. Certo? E lembra que a gente até chegou na conclusão que se a gente pegasse esse número aqui, né, e apertasse uma segunda vez a tecla, voltava a aparecer o número inicial, então tinha essa simetria, digamos assim, né? A gente colocava um número, ele virava outro e depois voltava a ser ele mesmo, né? Por exemplo, o que o próprio enunciado forneceu pra gente, né? A gente colocava o 3, a gente obtinha o 6 e depois voltava a ter o 3, né? Que era até o item A, né? Esse aqui era o exemplo e esse aqui era o item A que a questão pediu pra gente. Só que qual que é o número que a gente nunca vai obter, pessoal? Lembra lá no enunciado que estava escrito antes da letra A que um número n diferente de 2 é colocado na calculadora e daí é feito as contas? Por que diferente de 2? Por que a gente não pode colocar o 2 aqui, né? Por que eu não posso colocar o 2 no visor e obter um outro número? Pelo seguinte motivo, pessoal. Vocês precisam lembrar, na matemática básica, algo elementar assim de entender, que é o seguinte, vou até colocar em vermelho aqui para a gente lembrar. Que é isso aqui, pessoal. Divisão por zero não pode. Imagina o seguinte, vamos supor que a gente inventa de colocar o número 2 aqui, ó. Então a gente coloca o 2. O que a calculadora vai fazer? Ela vai fazer 2 vezes n, no caso n é o próprio 2, dividido por n, que é o 2, menos 2. Vamos fazer essa conta. 2 vezes 2 dá 4, 2 menos 2 dá 0. Quanto que é 4 dividido por 0, pessoal? Ó, lembra da matemática básica, divisão por zero não pode, mas não pode mesmo, tá?
Então, 4 dividido por zero não é que é uma resposta que a gente não consegue determinar. Não tem 4, não existe essa de um número dividido por zero, ok? Então, por isso, a gente não pode nem colocar o 2 na calculadora que já vai dar problema. A calculadora não vai fazer divisão por zero porque nem tem como. Tá, mas o que que isso vai ajudar a gente na resposta? Bom, a gente já viu que a gente não pode colocar o número 2, né, na calculadora, que senão dá problema. Mas a questão está perguntando qual que é o número que a gente nunca vai conseguir obter da calculadora. Bom, pessoal, pensa comigo, a gente pode obter o 2? Veja, no item B, a gente viu que um número ele vai para um outro e depois volta nele mesmo. As únicas exceções a gente viu no item C, né, aqui em cima, né, que são os números 0 e 4. Se a gente coloca o 0 na calculadora, fica o próprio 0, e se a gente coloca o 4, fica o próprio 4. Mas todos os outros números, né, eles têm esse padrão aqui. Vai de um número, vai para o outro, volta para o inicial e assim por diante se a gente continuasse apertando. Mas o 2 a gente não pode colocar na calculadora. Então como que ele vai sair na calculadora? Os números normais aqui, que não dão problema, que não dão divisão por zero, a gente pode apertar várias vezes, né? Aperta uma vez, vira o 6, aperta outra vez, vira o 3, aperta outra vez, viraria o 6 de novo. Só que como que isso ia acontecer com o 2? Né? A gente não pode a calculadora não pode dar o número 2 pra gente, independente de número que a gente tenha colocado lá, né? A gente vai, coloquei 48, sei lá que número que vai sair, mas vamos supor que saísse o 2. O 2, ele teria que voltar para o 48, por essa lógica aqui, certo? Então, só que como o 2 ele dá problema na calculadora, a gente nunca vai conseguir obter o 2, né? Porque ele não tem como fazer isso. E a gente provou no item B, né, que sempre vai acontecer esse caso aqui, né, de um número ir para o outro e voltar para o número inicial. Com as exceções, é claro, que a gente viu no item C, 0 e 4. Então, o 2 não pode. Então, aqui, ó, pessoal, o 2 não pode. Então, o 2 é o único número que a gente não vai conseguir obter, né? Porque ele teria que respeitar isso aqui, só que daí se a calculadora jogasse o 2 pra gente, quando a gente apertasse de novo, ia dar problema. E a gente viu que não dá problema, é de um número pro outro e volta pro 1, certo? Né? Do número inicial para um outro número e depois volta pro número inicial. Então, por isso, o 2 a gente nunca vai conseguir obter. Aqui, pessoal, no item D, numa justificativa, a gente pode colocar o seguinte. É preciso que n-2 seja diferente de zero. Né? Não precisa nem explicar o porquê, porque o corretor ele vai saber, né? Porque n-2 aqui, né, o divisor dessa fração não pode ser zero, porque divisão por zero não pode, não existe. Ou seja, o n tem que ser diferente de 2. Como a gente viu no item B, aqui é interessante, se você vai responder todas as questões, a gente pode referenciar exemplos que a gente resolveu aqui antes, né? Como a gente viu no item B, apertar 2 vezes a calculadora sempre resulta no número inicial, né? Como a gente viu aqui. Com exceção dos números 0 e 4 que a gente viu aqui no item C, que são as únicas exceções que retornam eles mesmos. Só que o 2 não é uma dessas exceções, então teoricamente o 2 teria que retornar um outro número. Só que como o 2, então, ele não pode ser digitado, porque digitar dá problema aqui que a gente viu, né? Ele não pode ser obtido depois, por causa do item B, né? A gente coloca um número, ele vai para outro e depois se a gente apertar na segunda vez, ele volta para o número inicial. Só que a gente não tem como obter esse número inicial, que é o 2, porque dá problema na conta. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a justificativa. Bem, pessoal, nesse vídeo aqui a gente fez uma questão até que trabalhosa aí, né? Mas a gente conseguiu fazer uma boa revisão de matemática básica, né? Questão de fração, divisão de frações, multiplicação de frações, o que vem antes, se é multiplicação, se é subtração, né? Como fazer a propriedade distributiva, como colocar aqui um número em evidência, como que não é possível a gente usar divisão por zero e coisas do tipo. Então, uma questão bem completa aí, né? E trabalhosa, eu devo dizer, que a gente resolveu aí da segunda fase do OBMAP e também mostrou como que a gente faz para justificar e colocar a resposta lá na prova. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, aproveita para se inscrever no canal, isso ajuda muito a dar o seu joinha. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? E a gente se vê, é claro, nos próximos vídeos aí da OBMAP do Insight Edu, beleza? Então, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!